Fala pessoal, tudo bom? Bom dia. Galera, podcast de hoje eu vou tentar abordar com vocês aqui uma temática extremamente relevante. Temática chamada reforma tributária e seus desafios e oportunidades. Olha, a reforma tributária ela vem para mudar o cenário muito além de uma tributação, porque a grande maioria das pessoas estão tentando olhar para ela como um simples cálculo tributário do que a legislação vai se atualizar, o que vai mudar de alíquota. E hoje, na data de hoje até o momento, pra você ter noção, nós trabalhamos com uma presunção de uma alíquota de 28%. Só que essa alíquota ainda não está efetivada em lei. Então ela pode ser menor ou ela pode ser maior. Mas, Valdemir, por que a gente trabalha com 28%? Porque a grande maioria dos debates ela tem concentrado, né, a fala de todos os parlamentares, da sociedade de maneira geral, o que eu acho um absurdo, mas tem se considerado entre 27% a 28,5%. E aí se fala-se muito em 28% pelo fato de vários setores continuarem com benefício com alíquotas reduzidas dentro da reforma tributária. E é por isso que eu gosto de dizer que a reforma vai muito além de uma simples atualização da legislação. Ela muda todo o cenário como a gente conhecemos hoje, como o cenário das relações de negócios, as relações tributárias, a relação de consumo, a relação de fornecedores, de clientes, todo o ecossistema. E vai ter uma pauta da reforma que as pessoas vão usar ela para poder fazer negociações entre clientes e fornecedores. Já imaginou que loucura? Isso já existe, mas de uma maneira um pouco mais tranquila, serena. Mas com a reforma, isso vai mudar verdadeiramente o sentido do mercado brasileiro. E aí, muita gente pergunta se ela é boa ou ela é ruim. E eu já queria começar dizendo o seguinte, olha, ela é péssima, mas ela é para todo o mercado. Quando uma coisa nos acontece em particular, isso é uma tragédia, né? Mas quando a coisa acontece mesmo sendo para todo o mercado, o nosso campo de visão, quando a gente não consegue mais trabalhar que ela não seja mais aplicada, que ela já está sendo aplicada, é trabalhar para que ela possa ser minimizada e aproveitada de maneira estratégica. Então, este é o grande direcionamento que a gente pode falar atualmente sobre reforma tributária. Quais são as principais lições, aprendizado e estratégias que podemos usar a partir de agora? No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de requalificação de preços, né? Diminuição do preço. Se esse celular ele custa R$ 5.000, muito difícil, por mais que esteja qualquer outra mudança, ele venha a custar R$ 4.000, R$ 3.000. É quase que impossível isso aconteça, pois o mercado brasileiro ele tem essa anomalia e, infelizmente, nós temos que dar com ela. Já a reforma tributária, além de ter essas contas, além de ter a atualização dos bancos de dados, das informações tributárias, essa anomalia vai produzir outro efeito, ou seja, um efeito de preço. Para quem tiver estratégia, vai saber utilizar e se beneficiar deste porém. E o grande exemplo, a grande situação hoje é a seguinte. Hoje, quando você vende um produto, os seus impostos sobre consumo, que também é outra coisa extremamente importante de falar, o imposto que está sendo atualizado hoje é um imposto sobre consumo. Não é um imposto, tá bom, sobre renda, sobre patrimônio. É um imposto sobre consumo. E por isso que ele é tão perverso de se falar sobre ele. A grande maioria dos impostos de hoje, ele é calculado por dentro do cálculo tributário. Ou seja, se esse produto é R$ 5.000, ele tem um custo tributário de R$ 10, esse valor de R$ 10, ele vai representar R$ 500. Ou seja, se eu estou vendendo ele por 5.000, eu tenho que saber que o custo de R$ 500 desse produto é só de impostos. Hoje, o nosso efeito, o nosso pensamento tributário, ele acontece dessa forma. E na nossa nomenclatura, ele é um cálculo por dentro do produto. E esse cálculo, as pessoas meio que não querem enxergar, sabe? Meio que não querem ver ou não querem entender. E acaba que no final do mês faz assim, opa, deu tudo isso de imposto. Mas você vendeu tudo isso. A sua carga tributária, infelizmente, é essa.
E é a menor carga tributária que a gente pode encaixar você dentro da legislação. E isto, saber disso, é o que muda a realidade de muita gente. É por isso que hoje eu estou achando cada vez mais interessante que todos os mentores empresariais, grandes empresários, né, que já foram no passado, são atualmente, mas que estão no ramo de educação, todos eles estão falando de tributação. Como se fossem uns experts no processo, como se eles tivessem achado esse entendimento antes de qualquer especialista da área tributária, de qualquer contador que se dedica e se debruça constantemente sobre isso. Olha que loucura, né? Então, se nós sabemos que, de fato, a reforma tributária, ela também é uma reforma de preços, de requalificação de preços, porque agora, ao invés de ela ser por dentro o cálculo do imposto, ela vai ser por fora o cálculo do imposto. E o que é que isso representa? Se esse produto ele é 5 mil reais e eu vendo ele e aí a carga tributária dele passa a ser 10%, que não é, vai ser 28%. 10% é apenas para simplificar a visualização desta informação. Se essa alíquota é de 10 reais, 10%, e ela é por fora, o produto é vendido por 5 mil, então este produto vendido por 5 mil, na verdade, o consumidor final vai pagar a ele, tá bom? Vai pagar a ele R$ 5.500, porque o imposto passa a ser calculado por fora. Ou seja, você vai receber R$ 5.500 e automaticamente vai ser separado os seus 5 mil reais desses R$ 500, para que esses R$ 500 o fisco tenha logo esse recurso para ele. Olha que loucura. Já é outro processo da loucura da reforma tributária. E essa ferramenta que está sendo muito falada sobre ela é o Splint Pay. Esse Splint Pay, basicamente, ele recebe o dinheiro dentro da base dele e ele fala assim, olha, 5 mil é seu, R$ 500 é meu. Mas qual é o pensamento aqui para você que é empresário? Tá certo? Qual é o pensamento para você que é empresário? Se você tinha esse custo por dentro e ele passa a ser um custo por fora, você concorda comigo que o mais inteligente aqui nessa situação é você poder diminuir o valor do produto para que esse valor de R$ 5.500 não chegue a esse valor? Ou seja, você pode vender o seu produto hoje por R$ 4.000, né, reais, R$ 4.600, mais 400, mais, né, se o imposto é por fora agora, mais 10%, que vai dar o quê? Vai dar R$ 5.060, e aí você ainda tem um ganho de economia sobre isso, um ganho de resultado líquido sobre carga tributária sobre isso. De quanto? De R$ 100. Então, essa conta, se você botar no papel e repetir esse vídeo, como eu estou te falando agora, você vai entender que tributariamente você ganhou R$ 100. Fora que você vai ter que olhar qual é o seu jogo, qual é o seu negócio, qual é o business da sua empresa. Você é uma empresa que vende para pessoa física ou vende para pessoa jurídica? Esta é outra informação que vai mudar drasticamente a sua realidade. Se você é um CNPJ que vende, né, para a pessoa física, muito, dependendo da sua sistemática, e é um depende muito grande, porque não é fórmula, pessoal, não é fórmula de bolo. Tributação não é a fórmula de bolo, é muito complexa. E eu vou repetir, por que você acha que tem tanta gente falando sobre isso hoje em dia? Por que você acha que tem tanta gente interessada sobre isso? Por que você acha que as grandes empresas estão cada vez pagando mais pessoas para trabalhar sobre esse aspecto tributário para elas, né? E tem vários vídeos virais sobre grandes empresários nesse sentido, né? Então, tem que se olhar para a tributação, pois é uma grande parcela das suas finanças que vai embora a partir desse momento. E aí, repetindo mais uma vez sobre isso, qual é o grande pensamento? Se você vem para a pessoa física, a grande maioria das empresas está no Simples, né? Então, o Simples ele vai continuar existindo na sistemática dele. Apesar que esse nome é até engraçado, ele é meio cômico, sabe? Porque o Simples de Simples ele não tem absolutamente nada. E aí, você pode talvez continuar nele, mas o presumido real,
eles vão continuar sendo existentes, entendeu? E nessa sistemática de existência, no real e no presumido, você vai poder tomar créditos de absolutamente tudo. Mas, Valdemir, o que é crédito? É assim, pessoal. Crédito na área tributária, nada mais, nada menos do que é o seguinte: se eu sou teu contador, quando eu emitir a nota fiscal para você, eu vou tirar um crédito de imposto. E esse crédito de imposto, tu vai poder abater do débito que tu vai ter que pagar para a Receita Federal. Ou seja, vai diminuir aquilo que você tem que pagar. Mas, se eu for um contador optante pelo Simples Nacional, eu vou te gerar muito pouco crédito. Aí que vai começar a história de mudança de preço, mudança de economia, mudança de fornecedores, de absolutamente tudo, né? Pelo fato de que, se eu te gero pouco crédito, você vai olhar para quem vai te gerar mais crédito e manter um preço adequado. Então, por isso que a reforma tributária, se você vai vender de empresa para empresa, muito provavelmente todas as suas contas vão te obrigar a ir para o lucro presumido ou para o lucro real, a depender da sua situação. Porque vai ser no lucro presumido ou no lucro real que você vai conseguir gerar crédito para o seu cliente. E o seu cliente vai querer o crédito tributário, tendo em vista que a carga tributária vai ser de um valor agregado de 28%, que vai ser algo absurdo. Só que até a data de hoje, toda a tributação sobre o consumo só gerava crédito aquilo que pertencia ao custo do produto industrializado, ao custo do serviço prestado ou ao custo da mercadoria vendida. Então, a grande maioria do crédito, né, para essa apuração tributária vinha exatamente do que era o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado, ou o custo da mercadoria industrializada. Todas as outras despesas não gerava crédito. E lembre-se, o crédito te ajuda a pagar menos impostos. Agora, qualquer crédito, sendo custo ou despesa, ou sendo qualquer desgasto, sendo custo ou despesa, vai te gerar crédito. E você vai querer se beneficiar disso. Então, se você é uma empresa que vende para empresas, que é B2B, né, empresa para empresa, você vai ter que ser obrigado a vir pelo presumido ou pelo lucro real. Muito provavelmente. Entretanto, existe mais uma exceção, que a exceção predomina mesmo assim na reforma tributária, vai continuar, é uma legislação densa, é uma legislação complexa, uma legislação que carece de muita legislação, né, ordinária, de decreto, regulamento, instituição normativa, para regulamentar todo esse processo até a base. Então, vem muita legislação aí pela frente sobre a reforma ainda. Você tiver no Simples, você vai poder fazer uma apuração por fora do Simples, para poder gerar crédito para os seus fornecedores. Então vai ter até essa situação também. Fora a outra camada de inúmeros setores que vai ter carga tributária reduzida. E talvez você seja um deles, né? Saber disso, estar preparado para isso, vai fazer total diferença. Então, é nesses pontos que a reforma tributária vai gerar oportunidade. É nesses pensamentos que ela vai te gerar resultado. E aí você precisa entender isso na prática. E a prática é, de fato, que a reforma tributária, ela também é uma mudança de todo o ecossistema empresarial. E aí, para que você possa começar de agora a finalizar o seu pensamento sobre isso, a direcionar o seu... A finalizar não, né? É muita petulância da minha parte de querer finalizar os pensamentos sobre isso, mas direcionar o seu pensamento sobre isso, eu vou te dar aqui um sentido muito claro. E qual é? Vamos lá, pessoal. Se você, tá bom? Se eu presto um serviço para você, ou vendo uma mercadoria para você, e essa mercadoria é R$100, eu vou ter que destacar, você vai pagar, vai gerar um 28% de carga tributária, então vai ficar R$128 a você me pagar. Quando você me paga esse valor, caso nós não faça a operação dentro do Sprint Pay, existe uma possibilidade de não ser feita dentro do Sprint Pay, porque existe pagamento de dinheiro,
existe pagamento em depósito, enfim, existem as variáveis. Você, tá certo? Você, quando me pagar, e se eu não pagar os meus impostos, você não vai poder se aproveitar do seu crédito tributário. Porque o crédito tributário agora, ele vai estar condicionado e vinculado à liquidação do débito tributário. Isso também é uma mudança estratosférica nas relações empresariais. E isto é um ponto de atenção muito grande. Ou seja, você vai ter que fiscalizar os seus fornecedores para saber se os seus fornecedores, né, estão ou não lhe gerando crédito tributário ou lhe gerando talvez um problema tributário. Porque na legislação tributária sempre tivemos a questão da corresponsabilidade tributária pelos envolvidos nas operações comerciais. Ela era pouco aplicada porque a legislação, né, por mais que tivesse a ferramenta, o fisco não tinha a capacidade. E infelizmente, eu digo de fato, infelizmente, ele passa a ter a capacidade a partir de agora. Porque ele vai conseguir processar essa informação dentro do momento da emissão do documento fiscal. E vai amarrar tudo. E se eu, quando for lá, na minha apuração, querer tomar um crédito que não foi pago, vai estar lá bloqueado para mim isso. Ou seja, é por isso que eu tenho dito que você vai fiscalizar os seus fornecedores. E o fisco ganhou mais eficiência operacional nesse sentido, por conta exatamente disso. E caso você tenha um comércio, e esse comércio venda para pessoas de baixa renda, né, e para famílias carentes, por aí vai, você vai gerar um cashback social. Esse cashback social vai voltar para essas pessoas em forma de dinheiro. E essas pessoas vão fiscalizar você, caso ela não receba o dinheiro dela. Ou seja, seus clientes também vão lhe fiscalizar, muito provavelmente. Entendeu o tamanho dessa mudança, o tamanho dessa complexibilidade, de todos esses dados, todas essas informações? E o Pix, que era a ferramenta mais tecnológica que o país tinha até pouco tempo atrás, vai ser ultrapassado pela essa ferramenta, que ela tem uma capacidade 150 vezes maior do que o próprio Pix hoje. Então, o governo está fazendo tudo isso não é para tornar o nosso ambiente mais fácil, que é o que ele tem falado. Ele tem tornado esse ambiente mais fácil para ele. Para nós, setor produtivo e empresarial, nada ficou mais fácil. Mas aí eu repito, a reforma tributária é também uma oportunidade se você estiver preparado para ela. Como qualquer coisa na sua vida, a oportunidade, junto com o preparo, transforma uma realidade. Se você não estiver preparado, ela vai ser um caos completo. Porque ela é um caos, de fato. Mas ela é para todo mundo que está no mercado. E esse é o sentimento que a gente precisa entender. E esse é o sentimento que a gente precisa, de fato, trabalhar por ele para gerar esse resultado. Então, pessoal, e se você, vamos supor, Valdemir, cara, você não pagou seus impostos, eu não pude me aproveitar do crédito, mas eu vou lhe contratar de novo. Aí você me contrata. Aí eu emiti a nota de R$100. Aí gerou mais R$28 para você pagar. Aí você fala assim, ó, Valdemir, cara, é o seguinte, você não pagou o imposto passado e eu não me aproveitei do crédito, não foi ele? Cara, foi, tava difícil, mas esse mês eu vou pagar. Não, perfeito. Pois vamos fazer o seguinte, então assim, eu tenho que te pagar R$28, tu tem que me deixar R$28 do mês passado, né? Eu tenho que te pagar R$100 e vai ter esses R$28 aqui a mais. É verdade. Eu vou te pagar, então, R$72. Porque eu vou reter esses 28 aqui, mais os outros 28, para que eu gere uma guia e pague essa guia por você. Porque aí eu vou poder me aproveitar do crédito. Só porque normalmente a pessoa não vai falar isso. O seu fornecedor não vai falar isso. Ele vai fazer. Porque ele quer o crédito tributário. E ele vai forçar você nesse momento. Entendeu? Se já emitiu a nota, você deve pagar mesmo. Ele vai reter o dinheiro, vai fazer a operação fora do Sprint Pay e vai fazer a operação de pagar por você.
Porque ele sabe que no final das contas, se você não pagar, esse valor pode chegar até ele. Isto é a reforma tributária. É para isso que nós temos que estar preparados. Isso não vai ser uma mudança de realidade, de cultura empresarial. Não é que não vai ser, é que já está sendo, à medida que as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Porque sabe a verdadeira transformação que vai acontecer e aquilo que você precisa estar pronto para poder operacionalizar. Pessoal, dito isso, próximo ano agora, 2026, vai começar a fase de teste. E a fase de teste, se eu for dizer para vocês de uma maneira muito básica, claro, tá bom? É basicamente para você destacar o IBS e o CBS de 1%, tá bom? Os dois juntos, destacado 1%, para que possa só fazer o teste do sistema, validar o sistema, corrigir erro, que a Receita Federal quer ter essas informações para fazer essas correções. E é aí que a realidade está se transformando nas empresas e no ecossistema empresarial. Imagina só, um cara vai dizer assim, olha, eu pago meus impostos em dias, eu te gero crédito, vai deixar de comprar comigo para um cara que não te gera crédito? Tendo em base que o crédito vai ser 28%, então você vai ter que ter um resultado melhor do que 28% para concorrer com aquela pessoa que gera crédito. Dentro de uma economia tributária na conta, entendeu? Então, esta é a mudança. Então, você tem que olhar se vocês são setores beneficiados pela reforma. É o primeiro ponto. O segundo ponto, não, eu vou corrigir a informação. Primeiro ponto, você opera com quem? Empresa para empresa ou você vende para pessoa física? Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, tá certo? Você vai ter que verificar se você é um desses setores beneficiados. E você vai realmente, para ter a carga tributária menor, entender realmente como isso vai acontecer. Então, o segundo ponto é esse. Terceiro ponto, você vai ter que fazer a escolha do seu regime tributário. O seu regime tributário vai ser do simples, presumido ou real. Arbitrário também continua existindo, mas pouca gente fala dele, enfim, é casos muito específicos. Também não vou comentar aqui sobre isso. Outra situação, né? Está preparado para reclassificar o custo, né? O valor de venda dos seus produtos? É outro ponto também que você vai ter que olhar. Porque se lembre que o cálculo vai ser por fora, não vai ser por dentro. Isso vai mudar tudo. Já está preparado, caso você vai permanecer no Simples, se você vai fazer uma operação por dentro do Simples ou por fora do Simples, referente a CBS e o IBS? É outra pergunta também que você precisa responder. Outra pergunta que você precisa responder: o valor do imposto sobre a mercadoria, sobre o serviço, eles não vão ser mais devido na origem da mercadoria. Eles vão ser devido aonde? No destino da mercadoria. Se você for ver o comércio, isso muda drasticamente também a sua operação. Você não vai mais recolher no seu estado, você vai recolher para outro estado. E os estados terão a liberdade de ter alíquotas e valores diferentes, né, para a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS. E você precisa estar preparado para isso. Então, eu poderia relacionar aqui umas 10 perguntas, mas as principais perguntas para você pensar, refletir, é saber sobre isso, né? Saber quem é o seu perfil de cliente. Sempre essas informações foram importantes, mas essa atualização dessa sistemática tributária mudou a percepção do jogo. E é aqui que você precisa parar para pensar. Para onde você vai caminhar. E a gente está aqui também para, além de falar sobre isso, né, conseguir trazer situações práticas para mudar o seu pensamento e a sua realidade daquilo que você precisa. Sabendo-se que cada caso particular é um caso que deve ser trabalhado, né, específico e no detalhe para seu direcionamento. É por isso que eu gosto de falar e dizer que a reforma tributária é uma completa reformulação da legislação trabalhista para algo igual ou tão igual. Não vou botar mais complexo, não, porque existe de fato uma simplificação no sentido a nível Brasil, não a nível tributário. A nível Brasil, isso quer dizer que cada estado
e cada prefeitura tinha uma legislação de ICMS, né, um estado de legislação de ICMS, para chamar de seu, porque era uma loucura, por mais que tenha a lei Candir, ninguém seguia essa legislação complementar, era cheio de remendo e retalho. E o ISS da mesma forma, e essa legislação ela vai funcionar como uma lei Candir para os estados e para o município, bloqueando eles de, né, não fazer tantos remendos nesse processo louco. Mas na verdade eles vão fazer ainda, de alguma forma eles vão fazer isso acontecer, porque aqui é Brasil e Brasil é essa maravilha. Vai ter as mudanças das alíquotas, ainda isso vai existir ainda também, né? E aí a gente falava, vai sair de 5 impostos para 2. Já não vai. Aí ia sair PIS e COFINS, ICMS, ISS e o IPI. Todos 5 impostos sobre consumo. Né? O PIS, a COFINS e o IPI ia ser substituído pelo IBS. O ICMS e o ISS pela CBS. Só que aí o governo olhou assim, olha, mas tem aqueles produtos malvados, faz mal à saúde e ao meio ambiente. Então vamos criar o imposto do pecado. Ah, imaginou, até imposto tem pecado. Eu pensava que todos tinham, mas agora não dá, que agora um deles vai ter mais pecado, né? Que é o imposto seletivo. Mas nós temos um problema, a Zona Franca de Manaus. Então o IPI vai continuar valendo para a Zona Franca de Manaus. Que loucura, né? Dos 5 ficaram 4. Dos 4 já começou a custa de retalho de novo. Então é isso que vai ser a reforma tributária. E ela vai ser muito densa. Ela vai ser realmente um marco transformador para a economia, para o comércio, relações comerciais, tá certo? Ela vai ter essa capacidade que a gente precisa olhar para ela e de fato trabalhar com muita força sobre esse processo. Caso você tenha alguma dúvida, quer colocar alguma coisa no seu setor específico, fazer algum apontamento, faz o seguinte, comenta aqui no nosso vídeo, a gente vai fazer com maior felicidade esses esclarecimentos para que você tenha mais clareza sobre a reforma tributária. Meu forte abraço. Isso, né? E pessoal, meu muito obrigado, mas antes de mais nada, agradecer os nossos patrocinadores, a Wise Cowork, a Síntese Cowork, a 2P Partners, uma empresa de sucessão, de herança e planejamento, a WinPay Financeira, né, nossa empresa de fintech, tá bom? Também a X-Tech e a Lockset Certificado Digital. Então, conte com esse ecossistema, conte com essas empresas para ajudar a sua empresa a prosperar e a se desenvolver cada vez mais. Meu forte abraço, te vejo no próximo podcast.